Ponte retificadora aqui. Então lá, fio de entrada. Você sabe qual os dois de entrada da fonte aí que vocês viram, né? Sim. Você já sabe qual que é da rede, né? Então beleza, vamos lá. Ó. Os fios de entrada estão aqui. Estão os dois. Fase e neutro, certo? Na fonte chaveada, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer com esses dois caras aqui? Ela chama chaveada porque ela é 110, 220? Não. Não? Ela funciona chaveada porque ela é um sistema de chaveamento para gerar tensão, para gerar pulso no transformador para ter tensão do outro lado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o chaveamento. Ah, tá. Tá? Primeiro é o seguinte, o que eu quero com a fonte? Somar 220 em, sei lá. 220 ele é o quê? Alternado. Isso. O que eu preciso? Diodo. Não. Qual a tensão que eu quero? 12, 13. 12 o quê? Contínuo. Então, olha, eu quero 220 alternado para uma tensão contínua, seja 5 ou seja 12. É isso que eu quero. E que ela seja estabilizada. Minha fonte tem que fazer isso. É o que eu quero na saída, não é isso? Então, bom. Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso de fazer? Eu estou entrando com ela alternada, a chaveada. O que é a primeira coisa que ela faz? Tem que retificar. Retificar. Isso. Então, quem que faz a retificação? A fonte A fonte retificadora. A ponte, que é 4 diodo, ou pode ser com 1 diodo ou com 2, mas no nosso caso aqui, geralmente usa a ponte, que é mais eficiente. Então, ponte retificadora, 4 diodo, não é isso? Então, vou colocar uma ponte aqui. Vamos desenhar uma pontezinha aqui, com os 4 diodos. Tá a ponte aí. E aqui eu tenho fase e neutro. Eu vou com a fase, chego aqui no meio. E eu vou com o neutro, chego aqui no meio. Pronto. Certo? Ponte retificadora aqui e aqui. Eu vou sair aqui. É claro que aqui eu vou fazer uma voltinha para me sair, que senão não tem jeito, né? Pronto. Então tá aí. O que acontece? A tensão aqui é 220 volts, o quê? AC. Passou pela ponte, a minha tensão na saída vai ser o quê? Uma tensão retificada, DC. É contínua agora. Só que aquela contínua pulso, né? Então, vocês lembram dela, do pulso? Contínua pulsante? Se você pegar um desenho no gráfico, ela fica assim, né? Eu pego um gráfico aqui, minha tensão pam, 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 pam. Certo? Por que ela é contínua? Porque ela nunca alterna entre mais e menos. Se ela se alternasse aqui, ela seria alternada. Como ela está lá de cima, ela é contínua, mas poderia estar também do lado de baixo. Eu poderia ter uma contínua negativa. Entendeu? Então, minha tensão agora é contínua pulsante. Não serve para mim, porque eu preciso de uma contínua. Isso aqui para equipamento não serve. Então, contínua, o que eu tenho que colocar aqui agora? Capacitor. Para filtrar esse trem, né? Para pagar aquele pulso lá e fazer ela ficar quase uma reta. Então, vou botar um capacitor aqui. No nosso caso que eu vou botar 2, depois eu explico por quê, tá? Vou botar 2 aqui em série. Esse aí é o capacitorzão de 400 volts e tal. Isso, esse é o capacitorzão. Mas eu vou Capacitor colocar 2 para depois eu explicar por quê. O Tá? capacitor em série, ele dobra, ele... Diminui. Diminui, né? É o contrário de resistor. Então aqui é o meu circuito. Passar isso aqui direto, é meu circuito chaveador. Que aqui basicamente é um transistor. Eu vou colocar um transistor comum, mas geralmente usa FET, vou botar um comum para ficar mais fácil para explicar. Aqui eu tenho um transformador e aqui eu saio daqui para cá. Certo? Então meu transistor, circuito de chaveamento, e que eu vou botar aqui Um outro transformador? um pulso. Beleza? Isso aqui é pulso. O que quer dizer o seguinte, ó, que eu tenho um transistor. Esse transistor que é comandado por esse pulso aqui, ó. Esse pulso aqui, ele vem lá do CI, que é aquele CI chaveador da placa, o circuito integrado. Então o circuito integrado gera esse pulso na base do transistor, certo? Beleza. Essa tensão, quando ela sai daqui, ó, eu vou retificar 220 volts. Quando essa tensão sai desse retificador, em cima desse capacitor, ela vai estar aproximadamente 290 volts. Contínuo, filtrado. Ó, quando a fonte usa só um capacitor aqui de filtro, ele usa aquele capacitor lá de 400 ou 400 volts. Por quê? Porque a tensão aqui está próximo de 300.
E o capacitor tem que conseguir isolar essa tensão. Se eu colocar um capacitor aqui de 220 volts, 200 volts, por exemplo, que é o comum, 200 volts de isolação, se eu colocar ele aqui, o que vai acontecer? Vai explodir. 90 volts a mais, meu capacitor explode. Por isso que geralmente eles costumam, quando usa 2 capacitores, liga eles o que? Em série. Porque série você vai diminuir a capacitância, mas vai somar a tensão de isolação. Então se aqui era 200 volts, Virou 400. e aqui também era 200 volts, virou 400. Então ele consegue, os dois conseguem isolar 400 volts. Ou você arranca esse cara daqui e coloca um outro de 400. O problema é que o de 400 é um capacitor muito caro. Esses dois aqui já é Tá caro. muito caro. Só que o outro é mais caro que os dois juntos, entendeu? Uns 9 conto, né? Cada um. E o outro deve ser, sei lá, uns 30 reais o de 400. É mais caro. Eu lembro que tinha colocado na fonte um de 400 pra ele poder... Fica caro. É um capacitor caro pra caramba esse capacitor, tá? Então, assim, ou eu uso 2 em série ou eu uso logo um com isolação de 400. Certo? E a capacitância aí depende da fonte. Então, eles usam aí 330, 470, 680. Quanto maior a capacitância aqui pra gente, melhor a filtragem da fonte. Tá? E aí o preço do capacitor sobe também. Bom, pessoal, 290 volts contínuo. Isso pra mim serve pra alguma coisa? Não. Não serve. Não é verdade? Porque eu preciso de baixar minha tensão para equipamento eletrônico, geralmente na faixa de 12 volts, 5 volts, 3 volts, sei lá, tensão mais baixa. Então eu tenho que baixar essa tensão. Beleza. Ele é 290 nesse ponto aqui ou nesse ponto? Nesse aqui? ponto No aqui, ponto lá do- esse ponto aqui dos é o mesmo capacitores. desse e é o mesmo desse. Até chegar aqui é o mesmo. Então aqui continua sendo 290. Até aqui é 290. A mesma linha, 290. Certo? Bom, se eu pegar essa tensão de 290 volts, é um DC, e jogar no transformador para diminuir, o que vai acontecer? Vai baixar a tensão. Porra nenhuma. Tensão contínua em transformador, eu não gero campo para induzir tensão do outro lado e eu não tenho tensão. A minha tensão para ser induzida no transformador de um lado para o outro, ou ela tem que variar, ou seja em forma de pulso, ou seja em forma de uma tensão alternada. Botou DC não serve. Por aí entra o nome da fonte de fonte chaveada. Eu vou na base do transistor, pego o um 6 que tem lá na fonte, que gera um pulso quadrado, que vai na base do transistor, e toda vez que esse pulso subir, Vai deixar. tá vendo? Aqui é 0. Toda vez que o pulso subir, por exemplo, aqui para 5 volts, ele joga 5 volts na base do transistor e faz com que o transistor jogue o que está daqui para cá. Então, toda vez que aqui subir, esse pulso sobe para lá e desce, sobe para lá e desce, sobe para lá e desce. Então, o que era 5 volts aqui, passa a ser quanto? 290 lá em cima. Então, eu controlo o transistor através de um pulso de chaveamento para que ele chaveie a tensão daqui para cá, em forma de pulso. Para que eu quero esse pulso? Para mim conseguir jogar em cima do transformador e ter pulso do outro lado. Agora, do outro lado, eu posso tirar agora um pulso, por exemplo, de 12 volts. Eu só tenho esse pulso porque eu consegui chavear e fazer virar pulso aqui. Porque se fosse contínuo, eu não teria nada do outro lado, entendeu? Aí, por isso que eu tenho que chavear minha fonte. Beleza? Deu merda, não deu? Deu. O que era contínuo agora é pulso. Serve pulso para mim? Não. Eu preciso de tensão contínua. O que eu vou fazer? Diodos? Diodo? Bota um diodo aqui, retificador aqui na saída. E esse diodo vai retificar para mim de novo. E o que eu posso colocar na minha saída de novo aqui? Só umzinho simples, Mais né? um capacitor. Posso colocar um, posso colocar dois, dependendo do que eu quiser, mas ele já está retificando. Eu só quero estar indicando para vocês que agora eu preciso de um retificador na saída para poder fazer virar contínuo na saída. Entendeu? Então, ó, agora eu tenho tensão contínua na saída. Beleza. Agora, essa tensão ela tem que ser uma tensão regulada. Ela não pode variar. O que significa? A tensão da rede minha que eu vou medir durante um determinado espaço de tempo serve igual para a fonte linear, tá, pessoal? Essa tensão, durante o dia, ela fica variando. Se a tensão varia aqui, ela vai variar aqui também. Então, às vezes, ela pode ser 230 aqui, pode ser 300 aqui. Pode ter subir. E aí ela sobe e sobe na saída. Eu posso ter uma tensão subindo na minha saída para o equipamento eletrônico? De jeito nenhum. Então eu tenho que ajustar essa tensão aí. O que eles costumam fazer? Pega uma amostra de tensão que está saindo aqui, por exemplo, os 12 volts, puxa um fio,
joga no circuito, que a gente chama aqui um circuito do acoplador óptico. Um acoplador óptico. Esse acoplador óptico manda um sinal para o CI e fala para o CI o seguinte: olha, você vai abrir ou vai diminuir a largura desse pulso. E à medida que você abre e diminui a largura do pulso, você ajusta a tensão de saída. Então a tensão que sai aqui, ela depende da largura desse pulso. E a largura desse pulso de saída depende do que é gerado aqui no CI oscilador. Então eu posso trabalhar a largura de pulso para regular a tensão. Toda vez que a tensão subir, ele manda o pulso mudar. Toda vez que a tensão baixar, ele manda o pulso mudar também, para ajustar de acordo com aquilo que eu quero na saída e manter a tensão sempre em 12 volts. Então a minha fonte chaveada, ela é regulada através do oscilador, que a gente chama aqui, quando alguém fala assim, ó, pulso PWM, que é um modulador de largura de pulso, ou seja, modulação, você pode mexer na largura do pulso para mexer na tensão de saída. Então toda vez que eu mexer nesse pulso, eu estou mexendo na tensão de saída, certo? Então a minha fonte chaveada funciona basicamente assim. Simples assim. O chaveamento quer dizer, eu preciso chavear a tensão contínua para ter um pulso para gerar tensão do outro lado no transformador, senão nada feito. Agora, meus problemas na fonte. Problema na fonte de entrada. Tá vendo que eu falei para vocês medir daqui até aqui lá na ponte retificadora? Porque a tensão que entra tem que estar lá. A tensão que entrou aqui tem que estar em cima da ponte. É claro que aqui ela vai passar por filtros, bobina, capacitor e tudo, mas tem que chegar aqui. Até um varistor, você coloca o varistorzinho aqui e tal, mas tem que estar aqui. Então, mediu a tensão aqui em cima da ponte, tem que ter os 220 de entrada. Ah, tá. Então, eu vou medir agora em cima do capacitor. Quando eu estou medindo em cima do capacitor, que é os 290 que vocês medem, é a mesma coisa que você está medindo na ponte de saída. Então, a tensão aqui já é contínua e que significa para mim também que se a tensão está aqui, que tudo aqui está funcionando para trás. Mas uma forma dessa tensão sumir é esse meu transistor aqui entrar em curto. Se eu tiver um curto aqui, a tensão aqui some. Entendeu? Eu tô mexendo aqui agora no momento, nesse transistor. Agora você está mexendo no transistor de chaveamento. Porque ele pode estar em curto e fazendo que a tensão aqui desapareça. E o curto aparece aqui. É justamente o curto iria aparecer bem aqui onde é que a gente soltou aquele pino lá que você viu. Quando eu soltei o pino, o curto sumiu, porque ficou só na placa. Tá? Então nós vamos mexer aqui agora. Então, basicamente, o funcionamento de uma fonte chaveada é essa aí. E a gente tem que estar sempre pensando. Aquilo que vocês tiram da saída, pensando que é transistor que você tirou lá, parece um transistor, né? É diodo. São 2 diodos que tem lá dentro. Só que lá ele usa 2. Ele faz a retificação de onda completa com 2 diodos. Tem um diodo para um lado e um diodo para o outro. E o encontro do cátodo deles é no meio. Certo? Então, aquilo que você tirou lá é diodo. Se esse cara aqui entrar em curto, a fonte toda entra em curto também. Tudo aqui para trás vai detectar o curto. Geralmente, quando esse cara entra em curto, ele queima o fusível de entrada, porque tem um fusível aqui, ele queima o fusível de entrada. Tá? A partir daqui. Isso. E Então, aqui na chave também ou não? Tudo aqui deveria queimar o fusível. O problema é que, às vezes, o curto é tão brabo que ele queima o componente, o fusível aguentou, como o componente queimou e a fonte parou de funcionar, então o fusível para. Mas se a fonte não tivesse parado imediatamente de funcionar, a tendência era o fusível abrir. Ou então ela pega fogo. Né? Então queima tudo aqui. Ó. Tá? Então esse é basicamente o princípio de funcionamento. A partir daqui, nós temos que avaliar o que está acontecendo na fonte. Foi o que eu falei para você. Se existe um curto aqui, agora nós temos que correr atrás desse cara. Ah, mas peraí, eu testei ele está bom, não tem nada. Né? A hora que a gente tira ele, a gente já testa alguns componentezinhos que está em volta dele aqui, um diodinho, um resistor, para garantir que não tem outra coisa. Bom, se ele está bom, temos que começar a desconfiar dos caras de saída. Porque pode ser que na saída tem alguém curto que está fazendo que aparecer o curto lá na entrada. Então aí que a gente começa a andar. Beleza? Beleza. Tirar uma foto disso aí.